Bom dia, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live meditação de hoje. Nós estamos ao Vimer. Tá tudo funcionando? Estão me vendo e ouvindo direitinho? Para mim apareceu aqui ligação fraca. Me digam se estão ouvindo e vendo direitinho, por favor. Bom dia, pessoal que vai chegando, vão dando bom dia, vão dizendo de onde estão falando. A gente, então, como eu falei, estamos aqui no Insight Timer e aqui no Instagram, ao vivo, nas nossas lives de quarta-feira. Toda quarta-feira, 7h30 Brasil, 11h30 aqui de Portugal, a gente tem um encontro marcado para falar sobre algum assunto que vai trazer aí expansão de consciência. Hoje nós vamos falar por que a gente procrastina e como a gente pode lidar melhor para parar de procrastinar. Pessoal, é o seguinte, procrastinação é uma coisa que todos nós vamos passar. Só que a gente precisa entender quais são as causas da nossa procrastinação. Muitas vezes a gente pensa que a gente está procrastinando porque de alguma forma a gente não gosta da tarefa, a gente não gosta de fazer aquilo. Mas não, a gente é procrastinador seletivo, como eu digo. A maior parte das pessoas, elas não são procrastinadoras. Elas procrastinam algumas tarefas, algumas coisas que elas procrastinam. Então, na nossa procrastinação, normalmente ela é muito seletiva. Só que o que acontece? Bom dia, Meline. Pessoal que vai chegando, vai dando bom dia. Aqui no Insight Timer também, vai dizendo bom dia, vai dizendo de onde vocês estão falando. Sejam muito bem-vindos. Então, por que tem coisas que a gente procrastina e tem coisas que a gente não procrastina? A gente já vai chegar aí nessas causas, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que de alguma forma todos nós somos procrastinadores. Por quê? Porque o nosso cérebro, por natureza de estrutura cerebral, ele faz com que a gente gaste o menor esforço, o menor trabalho para fazer as coisas. Bom dia, Jussi, bem-vinda. Então, por natureza primitiva e cerebral, nós temos a lei do menor esforço. Então, por norma, a gente não quer passar trabalho, a gente não quer fazer. Se for para escolher entre fazer ou ficar descansando, normalmente a gente escolheria o cérebro sem pensar, simplesmente por estrutura cerebral, escolheria descansar, porque esta é a lei do menor esforço, que é como o nosso cérebro é constituído. Agora, por que a gente não escolhe, ou melhor, não faz isso sempre? Porque a gente sabe que se a gente for pela lei do menor esforço, pela lei do cérebro, a gente não conquista as coisas que a gente quer. A gente não chega nos nossos objetivos. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso, enfim, eu estou aprendendo um novo idioma, eu quero uma nova língua, eu quero viajar, eu quero fazer qualquer coisa. O que a gente tem que definir para o nosso cérebro? Que isto é uma coisa que vale a pena, tá? Bom dia, Ivone, bem-vinda! Então, a gente precisa cada vez mais informar para o nosso cérebro que aquilo é importante, que aquilo vai nos levar para um outro patamar, que aquilo vai fazer uma concretização de um objetivo. Mas mesmo assim, às vezes a gente procrastina. Mesmo desta forma, sabendo que isso vai me levar para tal outro ponto, a gente procrastina. E aqui tem um detalhe muito importante. Isso normalmente acontece, por quê? Porque pela estrutura cerebral também, o nosso cérebro quer uma recompensa rápida. Ele quer... Bom dia, Andresa! Boa, vou até usar esse exemplo aí agora. Falando de recompensa rápida, tá? A gente quer... O cérebro quer essa recompensa rápida. E aí, quando a gente precisa passar por um processo para chegar na recompensa, normalmente a gente vai procrastinar. Vou pegar aqui, a Andressa chegou aqui agora, que é uma mentorada maravilhosa que eu tenho,
E a primeira vez que ela me procurou, ela estava terminando o doutorado. E ela estava com dificuldade de escrever, né, de terminar para defender a sua tese. E o que acontece? Por que ela estava procrastinando ali? Porque mesmo ela já tendo passado por todo o processo, olha bem, o nosso cérebro quer uma recompensa imediata. Por isso, gente, que a gente vai e recorre tanto a eu quero emagrecer, vou tomar um remédio. Vale mais, a recompensa é mais rápida do que eu fazer atividade física, do que eu mudar minha alimentação, mudar os meus hábitos, isso tudo demora mais. Então, para o cérebro, é essa forma. Só que quem é que controla o nosso cérebro? Tem que ser nós, né? Então, peguei aqui o exemplo, né, da Andresa, por quê? Porque a gente vai querer essa recompensa imediata. Por isso que a gente toma, eu não tô conseguindo dormir. Ao invés de tu trabalhar as causas dessa insônia, eu vou tomar um remédio para dormir. É isso que o cérebro fala para nós. Só que nós temos o controle da nossa vida e de escolher, mas a longo prazo eu vou ter esta recompensa. E é isso que nós temos que informar para o nosso cérebro, tá? Que a recompensa vem. A Andresa, por exemplo, passou um tempão no mestrado, né? E quando chegou na hora da tese, o cérebro dela estava dizendo que não vale a pena e ela quase desistiu, certo? Por quê? Porque a gente precisa entender que o nosso cérebro ele quer um resultado imediato. A gente quer uma recompensa quase que na hora, tá? Isso é estrutura cerebral. Só que nós, nós que temos que definir o que a gente quer, a gente tem que mostrar para o nosso cérebro que tem uma recompensa um pouco maior esse prazo. Mas essa recompensa vai chegar se a gente realmente trilhar o caminho, trilhar o percurso. Aí essa recompensa vai chegar, tá? E além disso, é um dos motivos que a gente procrastina, porque a gente quer essa recompensa imediata. Então, para isso, o que nós precisamos fazer? Trabalho mental de falar para o nosso cérebro que a gente vai ter a recompensa. Talvez não tão imediatamente como a gente gostaria, certo? Mas que essa recompensa vai existir, porque senão o nosso cérebro ele vai pela lei do menor esforço. Ele vai querer fazer da forma mais do atalho. O cérebro quer o atalho. Só que nós que temos que informar que existe outra forma e que existe sim uma recompensa lá nesse final, tá? Agora, outras situações que também fazem que a gente procrastine. Tem mais duas situações, ou melhor, dois sentimentos, vamos dizer assim, que também colaboram para que a gente procrastine, tá? Um deles é uma coisa que todos nós também temos, que é resistência. Todos nós temos uma certa resistência ao novo, aquilo que nos tira da zona de conforto. Como eu disse, o cérebro que é a lei do menor esforço. Então, a gente resiste a muitas coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que passar pelo processo. Isso é natural, gente. Todos nós temos essa resistência. Só que a gente precisa entender que a resistência faz parte da gente, inclusive até mesmo. Quantas vezes aqui vocês estão aqui vendo um conteúdo que sabe que vai te fazer bem e aí tu diz, não, isso aqui tá muito chato, eu vou procurar um monte de baboseira na internet, tá? Porque também tem isso, o nosso cérebro, ele quer essa parte mais lúdica, mais divertida, né? E aí se eu começo a falar com o meu diálogo interno que eu vou direto pra palhaçada lá, porque isso me traz mais alegria, traz mais dopamina, serotonina. É claro que a gente vai querer. As redes sociais, tá? De uma forma geral, por que muita gente se perde no tempo nas redes sociais? Justamente por isso.
Porque as redes sociais vão trazer essa química de dopamina, de serotonina, só que a gente, quando tá ali na rede social, a gente tá deixando de estar. Viram aqui se tá funcionando direitinho? Porque aqui apareceu para mim que tava uma ligação fraca. Me diz aqui se tá ok. No Instagram, aqui no Insight Timer eu acho que tá tudo ok, tá? Me digam aqui também. Então, o nosso cérebro, ele fica trazendo e querendo a dopamina. E aí, junto com isso, também tem a nossa própria resistência, que é o quê? Isso dá um certo trabalho, um certo esforço. Ah, ok, beleza. Então, isso dá um certo trabalho, requer um certo esforço, requer um comprometimento meu, requer uma outra forma de eu conversar com o meu diálogo interno. E aí, o que eu faço? Eu resisto. E muitas pessoas desistem por causa desta resistência. Então, a gente precisa perceber, peraí, nisso eu estou tendo resistência. Então, o que eu tenho que fazer? Aí a gente precisa conversar com o nosso cérebro para colocar uma nova decisão. Eu sempre digo que a grande virada de chave é decisão, né? Decisão e quebra de padrão, tá? Quando a gente trabalha mentalmente, isso é o que eu trabalho muito nas mentorias, tá? Quando a gente trabalha mentalmente, porque eu sei lá a minha recompensa, e eu trabalho a decisão, que é a virada de chave, e a quebra de padrões, de crenças, tá? A ressignificação, a reprogramação, como eu trabalho bastante, tu consegue absolutamente tudo na sua vida. Você para de procrastinar. Nada mais é procrastinação. Mesmo que seja coisas que são desafiadoras, tá? Resistência. Gente, eu, por exemplo, eu tava com uma grande resistência vou dar um exemplo, de estudar sobre, eu já estudei bastante, mas ainda tem muito para aprender sobre essa questão de posicionamento nas redes sociais, narrativa, enfim, tudo isso. Só que é uma coisa que eu preciso aprender. E a minha resistência fazia o quê? Não, eu peguei a agência A, B, C, D, várias, e nunca deu certo. Por quê? Porque quem tem que aprender sou eu. Eu não posso ficar, até confirmou, eu não posso ficar presa na mão de um copy que não sabe, eu sou a expert do assunto, eu que entendo deste conteúdo. Como é que eu vou querer que um copy, por mais que ele possa entender, ele é especialista de copy, mas quem é que vai ter que escrever sobre? Sempre sou eu, tá? E eu tava com essa resistência de entender como é que funciona a narrativa, de como é que é o posicionamento, eu falando que eu não sabia fazer, enfim, tudo isso. Essa era a minha resistência. Até o quê? Que eu decidi e eu disse, quer saber? Eu vou botar a bunda na cadeira e eu vou fazer. E, gente, olha como é que é a resistência. Quando eu comecei a estudar, tudo é mais importante. Tu quer levantar e pegar um chá, tu quer lavar a roupa, tu quer limpar a casa, tudo dá vontade de fazer do que não ficar sentada com a bunda na cadeira fazendo aquilo que tu tem que fazer. É assim, exatamente assim. E aí o que a gente tem que fazer? Mais uma vez, conversar com o nosso diálogo interno, conversar com essa resistência e dizer, aí eu começo a fazer essas recompensas comigo. Peraí, tu vai estudar até aqui, ou tô fazendo um cronograma de publicação, tu vai fazer até ali, e quando tu terminar isto, aí tu vai lá e faz aquilo que tu queria fazer. Tu vai tomar o teu café, tu vai dar uma volta, tu vai fazer. É assim que a gente tem que conversar com o nosso cérebro, tá? Por quê? Porque a resistência vai chegar. Não é uma coisa que eu domino, é um assunto difícil, tá? Então, a gente vai ter isto. E tem mais uma outra coisa. A gente, dando um exemplo ainda de estudo ou de coisas que eu tenho que fazer, né? Que eu tenho que aprender, que eu preciso aprimorar.
Eu, por exemplo, também tô com algumas resistências, né, quando eu tô aprendendo a nova língua. E aí tem línguas que para mim são super fáceis de aprender. Eu aprendi italiano de uma forma muito rápida e fácil, mas o inglês, que para mim, cerebralmente, eu sempre disse que era um bloqueio, o que eu fiz? Realmente, eu fiz um bloqueio. Só que agora eu decidi, tá? E aí a gente muda esse diálogo interno. Por isso que eu digo, para mudar a procrastinação, vai ter que ter a decisão e vai ter a quebra de padrão, de crenças. Reprogramar isto. Saudades estava de conseguir entrar na sua live. Bom dia, Cris. Obrigada. Cris Pietra, obrigada. Então, para vencer a procrastinação, a gente precisa dessas duas questões, tá? Que é o quê? A decisão e reprogramar, quebrar padrões, objeções e crenças e fazer de uma forma diferente, tá? Agora, além da resistência, uma outra coisa que faz com que a gente procrastine e a gente muitas vezes não se dá conta são os medos, tá? Olha só, muitas vezes medos bem inconscientes, vamos lá. Muitas vezes, o que acaba acontecendo? Tem pessoas, como eu falei, saudade de entrar aqui ao vivo com você, tomando café. Ai, que bom! Eu tô tomando uma água aqui, tchim-tchim, tá? Então, gente, o que acaba acontecendo? Os medos, eles são tão inconscientes, muitas vezes, que a gente não sabe, tá? Então, por exemplo, eu sei que se eu estudar sobre determinado assunto, eu vou, por exemplo, conseguir uma promoção no meu trabalho, tá? Se eu estudar bastante, eu tenho uma mentorada, vou dar um exemplo. Tem uma mentorada que ela trabalha na área de TI, tá? E ela passou 1 ano praticamente, tá? Ela já trabalhava numa área de TI boa, que ganhava bem e tal. Mas ela passou 1 ano estudando, porque ela queria ir para uma outra área que ela ia ganhar praticamente 3 vezes mais o salário dela, tá? E já era uma coisa que para ela era normal, só que ela precisava estudar muito para conseguir aquela promoção, certo? E aí, o que aconteceu? Ela tinha que estar expert naquela área para ela conseguir essa promoção. Claro que tem a resistência, tem. Por isso que eu disse, a resistência é decisão e reprogramar a crença. Mas qual era o medo inconsciente? Ela conseguiu, ela foi promovida e agora ela voltou, ela foi minha mentorada e agora ela voltou. Por quê? Porque ela não tá feliz nessa área. Ela conseguiu a promoção, ela tá numa baita vaga e ela não tá feliz. E aí a gente foi começar a investigar o porquê que ela não tá feliz, tá? E aí, lá no fundo, ela tá trabalhando, olha que interessante, ela tá trabalhando numa área, tá, de TI, mas dentro de um grande banco, e que ela trabalha com empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas. E os valores dela, tá, ela disse assim, eu sei que é uma forma deles terem um dinheiro mais rápido, deles conseguirem pagar as contas e tal, mas eles vão ficar devendo, às vezes, 10 anos para o banco. Muitos deles talvez até morrem nesse período e nem vão pagar. E tá tudo bem não pagar para o banco. Só que aquele conflito de valores dela fazia com que ela estava extremamente insatisfeita nessa vaga fantástica que ela estava. Certo? Então, por quê? Porque vai contra. Então, ela estava trabalhando sem brilho, sem vontade, certo? E isso, eu tô dando um exemplo, mas o que eu tava falando da procrastinação é do medo inconsciente. Então, vamos supor, tu quer progredir, tá?
Tu diz, ok, eu quero progredir. Aí tu começa a estudar para conseguir aquela vaga ou melhorar, enfim, alguma coisa. Só que lá, muitas vezes, no teu inconsciente, nas tuas células, na tua... Travou de novo, me digam aqui se está funcionando. Lá na tua ancestralidade, o que tem? Medo do sucesso. E aí, você tem medo do sucesso, então você começa a procrastinar sem nem perceber, sem nem saber por quê. Por quê? Porque inconsciente você tem o medo do sucesso, tá? Se eu tiver sucesso, a minha família inteira vai me pedir dinheiro. Se eu tiver sucesso, eu vou ser diferente da minha família, porque toda a minha família não teve sucesso, foi com tudo com muita humildade, muito esforço, muita dificuldade. Como assim eu vou ter sucesso? Gente, tem uma série de crenças, tá? Por isso que é importante a gente realmente decidir e tem que olhar para a reprogramação de crenças. Tem que olhar para a reprogramação de paradigmas, porque muitos deles estão no inconsciente. Eu tive um mentorado que hoje ele tá super bem de vida, muito bem mesmo, mas ele se afastou de toda a família. Por quê? Porque a única pessoa que se deu bem financeiramente na vida, na família, foi o tio. E ninguém da família gosta do tio, porque todo mundo tá ainda no registro de que não pode ter dinheiro, que é muito esforço, não sei o que. E aí esse tio teve dinheiro e a família isolou o tio. Hoje ele tem condições, ele tem bastante sucesso. Mas o que ele fez? Ele se isolou da família. Por quê? Porque ele ficou talvez com medo inconsciente de receber todas as críticas que o tio recebeu. Vocês estão entendendo que o buraco é muito mais embaixo, como eu digo? O buraco é literalmente muito mais embaixo, tá? Por quê? Porque tem essas crenças do inconsciente. E isso é só através do autoconhecimento, é só através da conversa com o nosso diálogo interno que a gente pode chegar lá. Agora, o que eu preciso ter consciência? Eu falei aqui sobre os medos inconscientes que podem estar fazendo com que você procrastine. Eu falei sobre a resistência, que também pode estar fazendo com que você procrastine, e isso todos nós temos, tá? E eu falei aqui também sobre a conversa com o nosso diálogo interno, que tem que ser modificada. Senão, você vai deixar o seu cérebro comandar você, tá? E o nosso cérebro comandando a gente é através da nossa amígdala cerebelar, que é a lei do menor esforço, que eu quero a pílula mágica, eu não vou fazer, tá? Então, cuidado. São esses 3 pontos que a gente tem que estar observando. E o que preciso? Decidir exatamente o que eu quero, por que eu quero aquilo, e também quebrar paradigmas, quebrar padrões de crença e de comportamento, tá? Agora, fazendo toda essa retomada que a gente está fazendo aqui, certo? Eu ainda quero dizer para vocês o seguinte: se você está procrastinando, perceba qual é desses pontos. Eu tô com resistência, eu tô com algum medo, mesmo que inconsciente, ou eu não tô falando legal com o meu diálogo interno e deixando o meu cérebro tomar conta. Quando você identificar isto, aí você vai ter que ir para um nível um pouquinho mais aprofundado. Eu tô com medo, tá? Só que muitas vezes esse medo tá inconsciente, como eu disse, é o medo do sucesso, certo? Como eu citei aqui o exemplo. Então, você às vezes consegue identificar isso, mas é através do autoconhecimento, e por isso que eu falo tanto que as mentorias eu ensino muito essas técnicas para que a gente chegue e descubra, tá? Porque
Gente, tudo vai estar aqui dentro, tá aqui dentro de mim, de você, de cada um que tá aqui. Só que para isto, a gente vai precisar de um apoio, de um auxílio. Por quê? Porque senão para mim a crença é tudo que eu acredito que é verdade. E aí a gente tem comportamentos, a gente tem reações que a gente não faz a menor ideia por que a gente está tomando dessa forma. Por que a gente está fazendo daquela forma. Certo? E então, aqui que a gente precisa de uma ajuda. Porque enquanto para mim, crença é tudo que eu acredito que é verdade. Mudança de paradigmas vai ser, é como eu falei, é ancestral, tem a ver com toda a minha família. Só que para mim a vida inteira foi assim. Vai ser muito difícil de eu sozinha identificar que aquilo é uma crença. Porque para mim é verdade. Então, parece que a procrastinação não tem nada a ver com isto, tem tudo a ver com isso, tá? E volto a frisar, pra gente encerrar e fazermos aqui uma breve meditação. O que a gente precisa para parar de procrastinar? Ver quais são os nossos medos, mesmo que muitos deles estejam inconscientes ainda, ver o que eu estou resistindo e principalmente qual é a mudança, reformular como que a gente está conversando com o nosso diálogo interno. Por quê? Porque da maneira que eu estou conversando com o meu diálogo interno, é se eu vou ou não vou conseguir fazer, se eu vou ou não vou conseguir dizer para o meu cérebro que a recompensa está lá mais a longo prazo, mas eu preciso continuar, eu preciso fazer, tá? E só mesmo para finalizar, tem uma coisa bem importante, que tem várias frases aí que, eu não sei qual é o autor da frase, mas que faz todo sentido, é o seguinte: a gente não fracassa, ou melhor, a gente fracassa porque a gente desiste. O único fracasso que existe é a desistência. Você não fracassa porque tentou e não deu certo. Lu, mas eu tentei 10 vezes. Que ótimo. 10 vezes que tu tentou e não deu certo, tu aprendeu alguma coisa ou a ressignificar ou a fazer diferente. Agora, o fracasso só existe quando a gente desiste. E a procrastinação é uma forma de desistência. Ficar adiando é uma forma de resistência. Portanto, olhe para suas resistências, é uma forma de desistência. Olhe para a resistência, olhe para o medo, olhe para como você está conversando com o diálogo interno. Vamos ver aqui, a Andressa botou, verdade, Lu. A gente não tem consciência de que crença é algo nosso e que pode mudar. Exatamente. Bom, ela pode dizer bastante disso, né? Porque às vezes nas sessões, né, Andressa, a gente chega à crença que a gente diz assim, depois ela assim, poxa, não tinha me dado conta disso. E isso acontece com ela, acontece comigo, gente. Eu também preciso disso. Porque é o que eu tô dizendo, crença é tudo que pra mim é verdade. Então, se pra mim é verdade, é lei, é regra. Só que não precisa ser assim. Quando eu decido e mudo e coloco uma outra crença, eu consigo fazer diferente. Eu consigo o resultado, o objetivo, passar pelo processo, como eu disse, e ter a recompensa, tá? Você está falando comigo, nossa, quanta resistência. Gente, e aí que tá, a gente tem que entender, tá, que nós temos muitas resistências, muitas, e a gente tem as nossas resistências por causa do nosso ego, por causa da forma que a gente julga. Isso é bom ou ruim, isso é certo ou errado, isso é bonito ou feio. E aí a gente já começa com as resistências, tá? Não vou entrar aqui nisso, mas teria uma aula aí, inclusive o pessoal que fez a minha imersão Resgate Você Mesma, tem as meninas aqui, eu vou dar uma aula extra no dia 19 e é um bônus que eu tô dando, tá? Já acabou a imersão, mas eu vou retomar e eu vou trabalhar justamente sobre as resistências, tá? Porque as resistências, gente, é o que nos
estão completamente ligados ao nosso ego e nos faz perceber o mundo e principalmente nós mesmos de uma maneira que a gente não quer, de uma maneira que nos dificulta muitas coisas na vida, certo? E aí, vamos fazer então uma breve meditação, certo? Vou convidar vocês, quem puder, fica confortável que a gente vai colocar alguns downloads, tá? É rápida, quem puder. Se não puder, essa live fica gravada aqui no IGTV e eu vou subir pro canal do YouTube. Quem tá aqui no Insight Timer, já me segue, tá? Tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, @luativamente, tá? Que essa live vai ficar gravada lá e acho que vale bastante a pena. Quanto mais a gente escuta a mesma coisa, mais ficha vai cair, tá? Aqui as meninas agora colocaram, né, algumas questões que estão caindo fichas. Gente, às vezes a gente precisa ouvir 3, 4, 5, 6 vezes e cada vez vai cair uma ficha diferente, tá? Por isso que a gente sabe que é um processo e é assim o autoconhecimento, certo? Então tá, vou convidar quem puder ficar confortável, quem não puder só ouça. Então fecha os olhos, começa a respirar lento e profundo. Vai conectando com o seu coração. Agora imagine que você está ligada lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão, através de um tubo de luz. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós todas as nossas resistências e os nossos medos inconscientes que nos impedem de progredir, que ainda fazem com que a gente fique procrastinando, que tudo isso de maneira individual, de maneira muito pessoal, seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta agora que toda essa densidade, essa resistência, esse peso tá indo lá para o alto, para a luz de Deus. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada que é possível, seguro e permitido nós trabalharmos o nosso diálogo interno de maneira assertiva, de maneira com que a gente pare de procrastinar e resistir, que isso já é realidade a partir de agora e para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde entrando pelo topo da cabeça, passando por todos os teus chakras, células, DNA, modificando, trazendo cura, equilíbrio e verdade. Respira. Eu peço agora para os mestres, para os médicos do raio verde, continuar a trabalhar em cada um de nós nessa reprogramação, nos próximos dias, trazendo tudo o que nos é necessário para a nossa nova consciência. Assim é, assim será. Está feito, está feito, está feito. E quando quiser vai voltando lentamente, abrindo os olhos, vai escrevendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, toda quarta-feira, 7h30 da manhã Brasil, 11h30 Portugal, a gente tem esse encontro aqui no Insight Timer, aqui no Instagram. E é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, tá? Eu vou fazer também uma outra aula gratuita, logo eu vou falar sobre a data, tá? Eu ainda tô formulando, mas eu vou fazer uma aula gratuita que vai falar principalmente de como a gente pode tomar decisões mais assertivas. Lembra que agora eu falei da procrastinação, que é uma decisão, tá? Então esta aula vai ser aberta, convidem quem vocês quiserem, por favor, quanto mais melhor, eu vou logo mandar informações sobre isso, tá? Quem não tá no meu grupo VIP,
Quem tá aqui no Insight Timer, entra lá no meu Instagram, entra direto pro meu grupo VIP, que lá que eu vou tá dando essas informações dessa aula que vai estar incrível, tá bom? Obrigada, Lu, pelo momento, eu que agradeço, gratidão Meline, gratidão Graça, gratidão Graças Estela, gratidão, tá? Pessoal que tá aqui no Insight Timer, vem comigo lá, que vocês podem entrar no meu grupo VIP, é gratuito, tá? E vocês vão ter todos os benefícios, que nem os áudios, agora eu vou fazer depois essa aula em setembro, então a gente vai estar conversando mais de perto, tá? Gente, beijo no coração, gratidão e até a próxima!